Boa tarde, bem-vindos ao... isto é a seguir. Bem-vindos ao Repensamentos número 36, o oitavo desta segunda temporada, para mais uma conversa sobre sustentabilidade e o mundo pós-pandemia. O e-conversador de hoje é bacharel em Informática de Gestão pelo Instituto Superior de Matemática Aplicada à Gestão e licenciado em Economia pela Universidade Lusófona. Iniciou sua carreira profissional na Associação de Municípios da Cova da Beira, de que é agora secretário-geral, e onde integrou a equipa que liderou a construção do Sistema Multimunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos e a criação do Sistema de Recolha Seletiva. Ao longo dos últimos anos, trabalhou em projetos de eficiência energética, sustentabilidade ambiental e de cooperação transfronteiriça. Paralelamente, esteve também envolvido no grupo de trabalho que procedeu à criação de várias agências de energia, como a Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior, de que é agora diretor-geral, e que representa atualmente 16 municípios da região das Beiras, Serra da Estrela e Beira Baixa. Esteve também envolvido na constituição da Comunidade de Trabalho Beira Interior, província de Salamanca, que coordena, em representação dos municípios do lado português, e que, no âmbito dos projetos de cooperação transfronteiriça que mencionei. Foi por todas estas experiências e por ser presidente da direção da RENAI, a Associação de Agências de Energia e Ambiente, Rede Nacional, desde 2017, que lhe pedimos para vir repensar connosco. Boa tarde, Dr. Carlos Santos. Olá, boa tarde, António. Antes de mais, agradecer o convite que foi endereçado à RENAI e a mim para participar nas conversas, e é com muito gosto que aqui estou. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Disse tudo bem, eu? Não me enganei em nada? Tudo bem, tudo bem. Antes de mais, e como pergunto sempre aos nossos convidados, quero lhe perguntar como é que tem estado a viver estas fases de confinamento, tanto pessoal como profissionalmente. Olha, nós temos a vantagem de estar aqui localizados numa zona de interior, em que nos permite que tenhamos um pouco mais de mobilidade, mas tem sido, no essencial, um estado confinado em que temos estado a trabalhar em casa, com as crianças em casa, a terem aulas, e com o interregno do período de maio a novembro, com um período em que tivemos com algum trabalho mais exterior, mas na generalidade temos estado confinados. E tem sido complicado, tanto pessoalmente, e desenvolver o seu trabalho, ou o teletrabalho consegue fazer cobra quase tudo? É assim, o teletrabalho, os primeiros momentos foram mais complicados, porque foram momentos de adaptação em que tivemos que fazer aqui a transposição do que tínhamos nos escritórios para as nossas casas. Mas agora o que temos sentido é que o trabalho se realiza da mesma forma, no que diz respeito à nossa atividade não se sente grande impacto negativo, à exceção de algumas reuniões, alguns encontros que deveriam ser feitos de forma presencial, que não o são, e sabemos que não se fazendo de forma presencial, há aqui um processo mais, digamos que intimista, que ajuda a que os problemas se resolvam e que as situações se ultrapassem com mais facilidade, em que são ambientes de mais confiança, com a intimidade e com a presença das pessoas que se ganha, que do ponto de vista do teletrabalho surge essa dificuldade. Mas, de uma forma geral, tem-se realizado com alguma normalidade, sendo que, até do ponto de vista do que diz respeito à participação em conferências e todas estas atividades às quais também temos estado ligados, se faz até com maior facilidade, e penso que se consegue até atingir um maior número de interlocutores no que diz respeito aos resultados das conferências. E o trabalho acaba por ser mais efetivo, não é? Perde-se menos tempo e acaba por se conseguir fazer, ir mais direto aos objetivos e aos propósitos dessas conferências e dessas reuniões, não é?
Sim, até porque, veja, o Portugal é muito pequenino, mas existem aqui algumas distâncias que têm que ser realizadas, e estas distâncias hoje já não se medem em quilómetros, medem-se em tempo, e E mesmo em estando pegada. e muitas vezes não há necessidade de fazer muitos quilómetros para se demorar muito tempo na deslocação, e esse tempo que se demora nas deslocações está a ser utilizado para fazer outras coisas, e se Exatamente. calhar muitas vezes para fazermos uma melhor preparação do que são as nossas intervenções, e fazer também com que facilite a participação de outras pessoas que tinham que se deslocar e que desta forma não têm que se deslocar para participar nos eventos. Exato. As agências de energia estão ligadas aos municípios ou a associações de municípios, certo? Sim, as agências de energia, existem aqui Sim, dois explique-nos um grandes. pouco o funcionamento e qual o papel das agências de energia. É isso que eu queria Sim, pedir. as agências de energia têm aqui uma temática que é sempre uma temática híbrida, que está ligada à componente energética, à componente do que é o combate aqui à desigualdade energética, e também no que é o ultrapassar de algumas fragilidades do ponto de vista da eficiência no consumo. E existe também aqui uma componente muito grande e que estão sempre associados, que tem a ver com a preservação do meio ambiente e com tudo o que está ligado, e com os temas, como lhe chamamos agora, que têm a ver com as alterações climáticas. Isto são temas que já são abordados pelas agências há muitos anos, e que vão tendo nomenclaturas diferentes, mas na sua essência estamos sempre a falar do mesmo, que é gastar menos e utilizar melhor tudo aquilo que temos, preservando e também fazendo com que o impacto desse consumo seja o menor possível ao longo dos tempos. As agências ou são municipais ou são regionais, sendo que as municipais dependem diretamente do único município, como é o caso de Almada, de Lisboa, entre outras, e as regionais, como é o caso da Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior, a Enerária, foram criadas por um conjunto de municípios ou por uma associação de municípios, e representamos um território. Do ponto de vista nacional, nós temos 22 agências que representam aproximadamente 70% do território, havendo aqui uma fragilidade ali na zona do Grande Viseu e do Grande Aveiro, mas o resto do território, na generalidade, está representado por agências de energia. E qual é o tipo de trabalho que desenvolvem junto vocês são o braço de energia e ambiente dos municípios, em alguma medida, não é? Que tipo de... Dê-nos uma ideia do tipo de projetos e de coisas que desenvolvem. Aqui passando a expressão, nós somos o braço armado dos municípios para a área da energia. Eu não quis dizer o armado, mas pensei. O armado dos municípios para a área da energia e da preservação ambiental. Até a nossa atividade tem aqui vários setores. Por um lado, temos o setor do projeto, que temos que identificar quais é que são as intervenções a realizar nos edifícios municipais, na promoção das energias renováveis, através do objetivo que os municípios têm nesta temática, mas também temos muito o trabalho do ponto de vista da sensibilização e de atuar com as escolas, com as universidades, com IPSS, com bombeiros, com o objetivo de sensibilizar para melhor utilizar, e também do ponto de vista de encontrarmos aqui alternativas para utilizar equipamentos mais eficientes, sendo que é sempre importante saber bem, utilizar bem o equipamento que temos ao nosso dispor, muitas vezes mais até importante do que termos equipamentos extremamente eficientes e mal utilizados. E é por aí que tem sido o caminho, porque muitas destas medidas e das medidas que as agências utilizam, e destes mais de 100 colegas que temos espalhados pelo país, são medidas que, do ponto de vista do investimento, não requerem investimento para que se consigam alcançar, mas é preciso haver alguém e haver entidades que estejam responsáveis por passar estas boas práticas e esta mensagem. Que é importante que esta mensagem passe, é importante que esta mensagem se replique, e é importante que se constitua a rede. Constituindo a rede, constituindo vários atores, assim tudo aquilo que é conhecimento de um passa a ser conhecimento de todos,
e conseguem-se atingir resultados muito positivos. E esse vosso trabalho é só para fora, ou seja, portanto, para os municípios e para os cidadãos, ou também acabam por ter muito trabalho para trás, para dentro das próprias câmaras municipais, a tentar melhorar procedimentos e políticas e por aí fora? O trabalho é nesses dois sentidos, como diz, que temos muito a perspectiva do fazer e muito a perspectiva do programar o que fazer. Ou seja, é importante, por um lado, sabermos quais é que são as medidas a adotar e as estratégias, e, por outro lado, também é importante sabermos como é que devemos implementar essas medidas no terreno. E tem sido uma preocupação, quer das agências, quer dos municípios, em tentar planear e planear bem, sendo que neste planeamento muitas vezes leva-se algum tempo, até pode que em alguns casos mais tempo do que aquele que seria o desejável, mas os resultados depois, quando aparecem como resultados bastante positivos, sendo que este tempo que se utiliza no planeamento é tempo que depois se aproveita e se recupera na execução, e aqui, como o tempo é dinheiro, também é muito dinheiro que se poupa, quer do ponto de vista da eficiência da utilização do recurso, quer do ponto de vista do investimento. O facto de vocês serem uma rede, a mim já me dá alguma esperança. Eu acho que a energia e o ambiente deviam ser encarados de uma forma global da humanidade, como algumas outras áreas, como a saúde e por aí fora, e partir do global até ao local. Pelo menos certamente entre vizinhos, não é? Entre municípios vizinhos, entre países vizinhos. Isto leva-me a perguntar, tenho alguma curiosidade, como é que pode-nos dar uma ideia de como é que tem corrido a coordenação com os nossos vizinhos espanhóis, por exemplo? As realidades são diferentes, quer do ponto de vista da estratégia política, quer até do ponto de vista da própria arquitetura e da divisão de poderes em Espanha. Nós temos em Portugal as autarquias, temos as agências de energia, depois acima das autarquias temos as comunidades intermunicipais, que estão em regiões, e o país. Em Espanha, a articulação não é tão direta, porque eles têm os ayuntamentos, depois têm as regiões provinciais, depois os governos autónomos, com cada um com a sua própria autonomia, e por um lado facilita a interligação, por outro lado dificulta, porque acaba por ser diferente. E digo isto porquê? Porque nós, na região onde estamos, partilhamos aqui fronteira com duas grandes regiões, que é a região da província de Castilha e Leão e a região da província de Extremadura. São regiões que, à partida, até nos podíamos basear com legislações iguais. Do lado de cá, tudo funciona da mesma forma. Do lado lá, há especificidades que cada uma daquelas regiões tem, até do ponto de vista legislativo, que faz com que as coisas sejam diferentes. Eu dou-lhe o exemplo. Nós, um dos primeiros projetos que tivemos aqui com a nossa vizinha Espanha, sendo nós de uma região raiana, foi o plano de eficiência energética, plano transfronteiriço de eficiência energética. E o primeiro trabalho que fizemos em 2003 foi recadastrar a iluminação pública. Nós cá tínhamos apenas um interlocutor, que era a EDP, o que nos facilitava o processo, e facilitou em muito, porque havendo esta interação e sendo um projeto inovador foi bastante positivo. Do ponto de vista espanhol, nos 306 municípios onde estávamos a atuar, porque eram 306 ayuntamentos, 306 freguesias, cada um tinha a sua gestão própria. Havia 306 realidades, o que mostra que tendo esta unificação, facilita. Mas do ponto de vista da ligação funciona muito bem, até porque grande parte das agências portuguesas foram criadas em parcerias com agências espanholas. No âmbito dos projetos SAVE dos anos 2000, 98 a 2008, sensivelmente. Sim. Essa unificação deste lado facilita, é pena não ser como entidade nossa de serviço público. Mas isso era outra conversa. E íamos ter que recuar 10 anos e não lhe vou passar essa batata quente. Mas pronto, mas esta tem certamente a noção que não é só eu que digo, eu diria que se salve meia dúzia são 10 milhões de portugueses
portugueses que dizem, e todos nós sofremos as consequências de nos terem tirado aquilo que deveria ser a nossa rede nacional de energia, de serviço público de todos nós, para todos nós. E temos, mas pronto, avancemos. Como disse, não lhe vou passar essa batata quente. Não passa, até que é um tema que eu tenho até algum gosto em falar, até porque então e vou partilhar consigo este gosto que tem a ver com o seguinte: nós, do ponto de vista da energia, pagamos as mesmas taxas em todo o país. Ou seja, o interior, o litoral, as zonas urbanas, as zonas rurais pagam exatamente as mesmas taxas, o que é bastante positivo. Ou seja, o que é que se ganhou com isto? Ganhou-se todo este histórico que temos dos últimos 30 anos, desde 82, com os primeiros contratos de concessão, até a empresa ter deixado de ser uma entidade pública. Desmantelada desmantelada, mas... dividida entre Rede Nacional e EDP, sim. E agora a EDT também se vai dividindo em várias, não é? Mas do ponto de vista da estrutura, a estrutura foi bem planeada, o que já não acontece com o sistema das águas, por exemplo, em que as águas, cada região do país tem um valor e sabemos que no nosso território, por cada 10 km de rede, temos 100 utilizadores. Em Lisboa, por cada 10 km de rede, tem 1000 clientes. E acaba por criar aqui esta diferenciação. O que eu espero é que no futuro não se ande para trás neste processo. Ou seja, não haja aqui uma regressão em que possa haver o perigo de termos regiões diferentes, com taxas diferentes e com serviços diferentes. Ou seja, optamos sempre por conduzir a um caminho que melhore e não a um caminho que piore. E é por aí que trabalhamos. Um caminho melhor seria recuperarmos a nossa rede nacional de energia e deixarmos de dar 1.000 milhões de lucro ao ano a quem ela foi oferecida. Logo aí, 1.000 milhões, dá 100 euros a cada português, é muito dinheiro. O que é que se poderia poupar nisso, não é? Tal como eu lhe disse, eu sou a favor até de uma visão ainda mais global, portanto essa unificação parece-me bem. O que me parece mal é não ser de serviço público. Um serviço público que não é público é algo, não quer dizer que não houvesse espaço, e obviamente haveria, para contratações privadas, para parcerias com privados, por aí fora. Agora, a rede tinha que ser gerida em função de todos nós e não em função de lucros. E agora tivemos mais um caso com esta jogada das barragens e só o imposto de selo lá vão 110 milhões. Mas pronto, avancemos. Deixe-me... E agora também algo um bocadinho menos simpático, mas gostava realmente de lhe colocar esta questão. Para quando obrigarmos novas construções e os grandes consumidores, como fábricas e grandes superfícies comerciais, a captar a energia que consomem, tornando-se autossustentáveis? E estou a falar logo a partir das licenças de construção para o novo, quando digo autossustentável é na medida do possível, não quer dizer que em muitos casos não seria possível 100%. Mas para quando avançarmos para que o que é construído novo seja o mais possível autossustentável a nível energético, não é só eficiente, é autossustentável, e grandes superfícies, fábricas que normalmente têm espaços enormes e que conseguiam facilmente arranjar forma de captar energia, ou grande parte da energia que consomem, para quando apostar nesta autossustentabilidade? Acha que estamos nesse caminho? Eu penso que o caminho tem vindo a ser feito, embora se calhar com uma velocidade um pouco mais branda do que aquela que seria necessário. É importante que nós tenhamos aqui consciência todos, desde o legislador ao executor, passando pelo projetista, por todo aquele que faz a concepção do negócio, e pensarmos que todo o processo produtivo e distribuição tem que ser o mais sustentável possível. Não podemos levar ao radicalismo, dizer que tem que ser, na maioria, sustentável, temos que compensar tudo do ponto de vista do que é o fator de poluidor e tentar ser autoprodutores de toda a energia que consumimos. Não será por aí, certamente, mas será com a aproximação a esse ponto. Ou seja, teremos que estar o mais possível a aproximar-nos dessas soluções. O que faz com que, certamente, algumas das empresas
pode não ser no local onde elas estão construídas ou constituídas, que tenham também investimentos no que diz respeito à recuperação do fator poluição. E era importante que esses investimentos conseguissem ser feitos, nomeadamente quando as empresas, e sabemos que há áreas produtivas que têm dificuldades e que ultrapassam com alguma dificuldade o ano e que a margem é muito pequenina e a essas dificilmente lhes podemos pedir muito mais do que conseguirem manter os postos de trabalho que lá têm, mas a todas aquelas, como acho que referi há pedaço, que têm grandes lucros, porque não investirem parte desses lucros, embora tivessem aí alguma compensação do ponto de vista da tributação, no que diz respeito à captação do que é poluição, no que diz respeito a investimentos do ponto de vista da autoprodução, nem que não fosse na região onde estão, fosse também noutras regiões. O país tem dimensão para que isso faça e também tem dimensão para que, constituindo as redes e que pudéssemos trabalhar também todos em rede, fizéssemos com que se criassem postos de trabalho com esses investimentos. Ou seja, se houver a legislação que possibilite e que obrigue, por um lado, a que esse tipo de ações devam ser feitas, estamos também aqui a criar postos de trabalho. Nós vivemos hoje, com a infelicidade que tivemos com a realidade da pandemia, uma grave crise do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Estamos a perder, para além das vidas, que é o mais importante, mas estamos a perder um conjunto de atividades e muitos postos de trabalho, o que cria uma grave crise social. Esta crise social podia ser atenuada com esses investimentos na área ambiental e energética e criaria certamente um conjunto de postos de trabalho e fazia também uma outra coisa, era que se calhar conseguíamos com esta medida fazer com que zonas com menor número de pessoas passassem a ter mais pessoas porque se investiria mais nessas próprias regiões. Sim, até porque qualquer dia Portugal afunda-se, não é? Estamos aqui todos na zona costeira e o interior continua muito deserto. Mas, pegando naquilo que disse, falou da diferença entre aqueles que têm pouco lucro e os que têm muito lucro. A questão é que há muita noção de que o investimento no sustentável é caro. Na realidade, cada vez vai sendo menos e também cada vez vai dando mais lucro. Nós temos aqui por baixo uma empresa, aqui numa destes nossos apoiantes, que faz parte de um grupo que, entre outras coisas, decidiu, agora, quando comprou novas instalações, pôr painéis solares. E chegou à conclusão que aquela captação chega não só para aquelas instalações, e eles juntaram o grupo todo de empresas numas instalações só, e mesmo assim, são umas instalações consideráveis que vão pôr, agora quando passar a pandemia, agora está tudo muito em teletrabalho, mas que vão lá ter algumas centenas de pessoas. Chegaram à conclusão que aquela captação chega para serem autossustentáveis, incluindo toda a frota elétrica, porque eles já passaram os carros praticamente todos para elétricos, alguns em híbridos plug-in, porque os vendedores foram mais difíceis de convencer a passar para elétricos, já estão arrependidos, já querem também elétrico. Mas como ainda sobra, e então conseguiram já ser registados como fornecedores de energia e vão acabar também a fornecer energia a algumas empresas ali à volta. Ou seja, aquele investimento, além de conta de eletricidade quase zero neste momento, porque é uma empresa que trabalha a dia, portanto que é quando está a captar, está a usufruir de energia que capta quase diretamente, vai ser também pago não só nessa redução da enorme fatura de eletricidade, como no fornecimento de energia ali à volta, com condições favoráveis para as empresas vizinhas e olha, criaram mais um negócio e, portanto, vão ter essa faturação também. Portanto, a percepção de que o sustentável ainda é caro, como saberá melhor do que eu, hoje em dia já é um estigma, já está muito desatualizado, não é? É um estigma, está desatualizado e em coisas tão simples como mudar a iluminação interior de uma casa.
É um investimento, é como disse, é um investimento, não é? Naquele momento é um investimento, mas que se paga rapidamente. Se paga rapidamente. O que acontece é que, quer nas casas particulares, quer nos edifícios públicos, sejam eles públicos do ponto de vista do proprietário, quer do ponto de vista da utilização, muitas vezes a estratégia é substituirmos por eficiente a partir do momento em que o atual se estraga. Sendo que, se optarmos pela política de verificar quanto é que o equipamento eficiente nos ajuda a poupar, essas contas são tão fáceis de fazer que no dia a seguir estamos a substituir o eficiente. E este investimento são investimentos que, na maior parte dos casos, não são grandes e têm retornos bastante rápidos. Sim. E, como diz, é um processo das empresas que referia mais evoluído, que é, a partir do momento que fazem o investimento, conseguem investir para consumo próprio ainda para disponibilizar para outras entidades e passam a ter mais um setor de negócio. Exatamente. Do ponto de vista das autarquias, das IPSS, estamos a falar de situações muito semelhantes, ou seja, a partir do momento que conseguimos investir reduzindo o nosso consumo e produzindo energia para o que são as nossas necessidades, por um lado conseguimos estar autónomos, por outro lado conseguimos gerir muito melhor quais é que são os nossos custos, e faz com que esse investimento que é feito e o retorno do mesmo possa estar a ser reinvestido noutras áreas. Nós aqui costumamos sempre defender que devemos nos concentrar em fazer o primeiro investimento. Depois de fazermos o primeiro investimento, tentar capitalizar a poupança para outros investimentos. E com isto conseguimos fazer prova de que é fácil reinvestir com as poupanças que geramos. Exatamente. Não, e para isso, algumas vezes, lá está, e como referia, por causa de empresas e de quem tem empresas, não só, que têm menos capacidade de investimento, aí deveria haver programas de incentivo, mesmo ou de crédito até, com juros, tendo em consideração a descarbonização, mas que servissem de incentivos para que quem não tem a capacidade de investimento naquele momento, e infelizmente agora nesta altura, há muito quem não tenha mesmo, mas acaba por ser para o bem de todos, que cada um, lá está, quando eu digo aqui o cada um, é o cada um individual e o cada um coletivo, empresas, organizações, todo tipo de entidades, consiga melhorar e baixar a sua pegada e melhorar a sua eficiência energética, e portanto deveria haver uma política maior de, se calhar, de incentivos, incluindo linhas de crédito para isto, ou não? Sim, e devíamos, acima de tudo, tentar dar incentivos a quem mais precisa. Porque dando incentivos a quem mais precisa, por um lado, quem mais precisa é quem menos capacidade tem para investir, e por outro, quem mais precisa é quem mais tem a ganhar pelo facto de passar a poupar mais e a gastar exatamente. menos. E este devia ser um dos princípios, ou seja, se conseguirmos apostar e investir naqueles que necessitam, temos muito mais retorno. O problema que se associa a esta situação, o Governo falava-nos aqui há pedaço do que é o Plano de Recuperação e Resiliência nos cheques a dar às famílias, que pode ser uma boa medida, porque o que acontece é que muitas vezes os investimentos e estes apoios só são aproveitados por quem tem alguma capacidade financeira. Muitas vezes quem não precisava deles, não é? Exato. E quem não tem essa capacidade financeira, mas tem a necessidade, não consegue fazer esse investimento porque tem a fragilidade de não ter disponibilidade. Claro. E a disponibilidade neste tipo de situações abre portas e aqui, como dizem os antigos, quanto mais rico és, mais rico ficas, não é? E o mesmo também se aplica no sentido contrário. Por isso, devíamos fazer todos o esforço para que se conseguisse fazer o contrário. Era apoiar aqueles que mais necessitam. E só assim Sim. também se consegue fazer o combate à pobreza energética. Até porque a pobreza energética tem aqui duas alavancas que têm que ser pensadas. Por um lado, temos o que é a implementação das soluções tecnológicas para que dotar as residências, a habitação de qualidade, por forma a termos
um espaço agradável para viver, com boa iluminação, com bom aquecimento, com águas quentes sanitárias de qualidade, com bom isolamento térmico. Mas, por outro lado, também temos a limitação no apoio que temos que dar às famílias que depois, mesmo tendo os sistemas, não podem pagar a utilização dos sistemas. E era fundamental pensarmos nisso. Era fundamental pensarmos em todos aqueles que o problema não está só pelo facto de não terem o aquecimento central, mas o problema está pelo facto de, mesmo tendo o aquecimento central, não têm capacidade de suportar o custo do aquecimento central. E aí devíamos fazer esse exercício de todos pensarmos, de todos, e quando digo todos, é aqueles que têm alguma capacidade de decidir e aqueles que podem ter o apoio, o nosso, o vosso e qualquer um do cidadão que possa estar disponível para isso, para encontrar soluções para que tudo seja execuível, porque o combate não se faz só pela melhoria do equipamento ou do isolamento, faz também por ter condições para que a utilização desse equipamento seja viável. E acha que isso se consegue, por exemplo, com a fiscalidade verde? Eu ainda há dias estive a falar também com o representante do Giota e eles estão muito empenhados nisso e, no fundo, a fazer policy papers, etc., para entregar ao governo com medidas concretas de fiscalidade verde. Ou seja, partindo do princípio poluidor-pagador, mas em que quem mais polui, mais paga. Aliás, para já criando tetos de poluição, dali para cima não se pode, acabou. Mas quem polui mais paga por essa poluição e essas verbas serem depois, lá está, para incentivar projetos e ajudar a quem não pode investir para poluir menos. Acha que através da fiscalidade verde se vai conseguir isso também? Eu penso que se vai conseguir parte do objetivo, sendo que temos que ter alguma atenção. É que normalmente, e em situações normais, um cidadão, comparado com outro cidadão, aquele que mais recursos económicos tem, à partida polui menos. Tem um veículo mais eficiente, tem um sistema em casa mais eficiente com menor consumo e corremos o risco de estar a tributar menos todos esses que têm mais capacidade financeira para ter os sistemas mais eficientes, em detrimento daquele que não os pode ter e que para as utilizar está a consumir mais. Eu por acaso levantei exatamente essa questão, que às tantas o princípio do poluidor-pagador, mal utilizado, pode ser usado como, tens dinheiro, então podes poluir à vontade. E os outros que não têm dinheiro acabam por ser sobrecarregados pelo facto de não conseguirem investir em poluir menos, não é? Exato, mas se nós, eu dou aqui um exemplo que tem a ver com o seguinte: se nós conseguirmos fazer, e agora no plano do edifício habitacional, se nós conseguíssemos fazer com que todas as habitações que têm carência do ponto de vista energético, nomeadamente na climatização, que elas tivessem climatização elétrica e que associado ao apoio da climatização elétrica tivessem um solar fotovoltaico, conseguíamos gerar energia para que essa climatização elétrica pudesse produzir e automatizar o sistema por forma, quando há sol, aproveita o recurso energético que é gratuito para produzir o aquecimento de águas quentes sanitárias, o aquecimento da habitação. E essas medidas deviam estar associadas umas às outras. Agora, faltou-lhe aí a bateria. Faltou-lhe aí nesse sistema, faltou-lhe a bateria, porque normalmente está-se a captar de dia e a gastar à noite. E o formato que está a ser incentivado agora é captas de dia, ofereces à rede e depois vais buscar à noite com desconto. O mais sustentável não é isso, não é? Mas eu a seguir tenho perguntas de autoconsumo para lhe colocar, mas desculpe-me ter interrompido. Siga. Não há problema. Mas, ou seja, o conceito é este, darmos as condições para a pessoa, para o cidadão produzir e gastar aquilo que produz, com baterias, injetando na rede e ficando com o crédito na rede para depois consumir quando necessita. Ou seja, tem que haver aqui um sistema de compensação, mas sempre apostando naquele que mais precisa. Não é apostando naquele... nem valorizando uma coisa que muitas vezes se faz de forma errada, e tivemos esse exemplo nos programas operacionais na administração pública, que é valorizamos e premiamos todos aqueles que têm classe energética superior. Ou seja, eu tenho um edifício A
e passa a A+, tenho 50% de apoio. Tenho o edifício D que passa a C, só tem 30%, quando o esforço para passar a C é muito maior do que passar da A para A+. Ou seja, nós devíamos fazer isto era o inverso, era apostar naqueles que têm menos características e que têm uma classe energética mais baixa para conseguir que esses todos se aproximem. Se calhar não precisamos que sejam todos A+, mas se todos nos aproximarmos do A ou do B, já estamos a fazer um grande serviço. Até porque a diferença de pegada, corrijam-me se estou enganado, de A para A+, é muito menor do que a de D para C, certo? Exato. Portanto, se conseguirmos tirar muita gente do D, que é já um nível de poluição realmente e de falta de eficiência muito grande. Se conseguimos passar muitos para C, é muito mais importante do que aqueles que conseguem passar de A para A+, não é? E fazemos uma coisa, é modernizar o parque habitacional, ou seja, nós temos todos esses edifícios que são Ds e Es, que são edifícios com 40, 50, 60 anos. E devíamos apostar nesses edifícios porque a reabilitação muitas vezes é mais importante do que a construção, até porque com a reabilitação nós não deixamos sair dos centros da malha urbana quem lá está. Exatamente. E para continuar a ter todas as zonas povoadas tem que haver construção nova, sim, tem que haver, mas também temos que reabilitar aquilo que já está construído. Como já deve ter percebido, nós na Ecomood defendemos que devia apostar-se muito no autoconsumo e nas comunidades geradoras de energia, porque o autoconsumo, nós aqui incluímos o autoconsumo individual, mas o mais importante nem é a minha casa e a sua, o mais importante é a fábrica, a grande superfície, por aí fora, ou até, por exemplo, o condomínio é mais importante do que a casa de cada um. Portanto, ou seja, é o autoconsumo local, regional, o de proximidade, e as comunidades geradoras de energia podem ser um passo muito importante nisso. Houve notícias agora recentemente, no ano passado tinha havido em relação ao autoconsumo, temos estado a conseguir desbloquear algumas coisas que os grandes interesses energéticos, chamemos-lhe assim, têm mantido algo bloqueado. Mas eu acho mesmo que o caminho devia ser apostar nisto para cada vez mais a rede funcionar como um backup. Ok, estamos um mês sem sol, um mês sem vento, ou por aí fora, precisamos obviamente ter uma rede. Ou estamos a consumir mais do que conseguimos captar, precisamos ter uma rede. Eu não tenho, obviamente, não estamos a falar de radicalismos. Agora, gostava que comentasse isto, o caminho não devia ser cada vez mais o local, a produção e a geração a distribuição local caminhando a rede para ser um backup. Concordo. Nós temos que combater acima de tudo o desperdício. Sabemos que o transporte na maior parte dos casos é desperdício. Entre outros problemas, desculpe-me interromper, nos Estados Unidos, por exemplo, há muitos casos, como são terrenos que ficam baratos, os debaixo das linhas de alta tensão e tal, e agora estão com problemas gravíssimos de cancros nas crianças e tal, porque foram lá parar as creches e essas coisas. Não há ainda, tem-se conseguido evitar estabelecer uma ligação direta, mas alta tensão nós sabemos que não é a mesma coisa que aqui os fios nas nossas paredes, não é? Aquilo cria mais alguns problemas. Mas desculpe, continue. E dizendo, este combate que deve ser feito ao desperdício vem também por aí, ou seja, se nós não tivermos que distribuir a longas distâncias e gastarmos a energia no local onde a produzimos, deixamos de ter essas perdas na rede e na distribuição. O que acontece na água, acontece na energia, acontece em todos os serviços, e hoje estamos com esse problema nas linhas de internet, que existe um conjunto de soluções que com o teletrabalho passaram a ser de caráter obrigatório e é tão incentivista de cima da rede este tipo de serviço que a rede acaba por ficar frágil. E do ponto de vista energético também. O que é que importa aqui? Importa dimensionar os sistemas em função do que são as necessidades. Certamente. Mas no fundo, desculpe, estamos a fazer transferência do carvão, etc., para grandes centrais, por exemplo, estão a ser feitas, construídas e adjudicadas já e projetadas grandes centrais fotovoltaicas. Não era preferível várias pequenas distribuídas? Se calhar a conjugação das duas coisas é importante. Podemos ter as grandes centrais fotovoltaicas em substituição das grandes centrais a carvão.
encantados e pode ser uma boa solução. Mas isso não substitui o localizado. Exato, não substitui o localizado. Se nós tivermos o localizado, sabemos que essa tal grande central consegue levar o serviço aos locais onde, de forma localizada, não podemos ter essa solução, mas onde pudermos ter essa solução, por que não tê-la? E aí sim deviam estar os incentivos. Era incentivar a que se pudessem fazer esses investimentos, privilegiando os locais onde eles iriam ter consumo e, por que não, ao fazermos isso, também privilegiar todos aqueles que não podem. Exatamente. Podia vir por aí a compensação. Exatamente. E agora o que é que interessa legislar? Interessa legislar de forma a que isto possa ser feito com cabeça, tronco e membros e que possamos produzir a energia sabendo que ela vai ser utilizada por quem a necessita e por quem fez o investimento para a sua utilização e não acontecer como se dizia há pedaço, que produzimos, injetamos na rede, depois quando necessitamos compramos a 50% daquilo que com redução de 50%, mas continuamos a pagar com valores altos. A energia que lá pusemos. A energia que lá pusemos, ou seja, tem que haver aqui uma boa relação. Havendo essa boa relação, não estamos numa solução hoje, não estamos numa solução ideal, mas já alguma coisa foi feita. E nós desde 2008, com as microgerações, sendo que o princípio à data, e todos temos a facilidade de olhar para trás e pensar que foi mal feito, e se fosse hoje tínhamos feito de outra maneira, mas hoje também conhecemos coisas que não conhecíamos há 10 anos atrás, e há 12, e há 20, e há 30, ou seja, com a realidade que tivemos à data, o que foi feito foi bastante positivo, importa ver o que é que foi bem feito e o que é que foi mal feito, e irmos corrigindo. Se formos corrigindo, estamos sempre a melhorar. Agora, se formos cometer os mesmos erros, alguma coisa não está bem. Agora, se não cometermos os mesmos erros, devemos continuar a fazer essas apostas. E a aposta é exatamente essa, é aproximar o local de consumo do local de produção. E aí como em tudo, não é? Como em tudo o resto. Como em tudo o resto, claro. Se nós tivermos aqui carne de bovino, não há necessidade de trazer carne de bovino de qualidade de outros locais, não é? Sim, e mais uma vez aqui, eu não é para ser radical, podemos continuar a comer couves de Bruxelas, não podemos é ter a nossa, e o couves de Bruxelas até acredito porque as couves não são de lá, mas pronto, é pela imagem, não podemos é basear a nossa alimentação, subsidiar para destruir a plantação de couves aqui e passarmos a comer só couves de lá, que é o que infelizmente se andou a fazer durante algumas décadas. Acha mesmo, na energia e no resto, que isso está a ser corrigido? Está-se a trabalhar nesse sentido, ou seja, eu estou aqui numa região que é a região da cereja. Nós não temos que comer cereja e o oeste comer só maçã e pera. Exatamente. Ou seja, há que conseguir fazer esse mix. Mas o mix é mesmo isso. É conseguirmos fazer um mix racional. E este mix racional só se faz com a ajuda de todos. E se todos conseguirmos chegar com a nossa voz e conseguirmos dizer o que vai fazendo falta, vamos conseguindo atingir os objetivos. Como nós os dois estamos aqui a conversar e a ter uma conversa aberta e franca acerca destes temas, certamente que abrirá algumas portas, assim como todos os outros que venham, aqueles que já por aqui passaram, abriram portas e deram ideias. É preciso que se aproveitem essas ideias. E essas ideias, por pequenas que sejam, todas juntas, fazem soluções interessantes. Nós costumamos defender nas agências, até porque as agências de energia, como falávamos, cada uma delas é uma rede e a RENAI por si é a rede de todas elas. Se não trabalharmos em rede, se não fizermos esta partilha entre o que é o conhecimento de uns e partilharmos para os outros de forma que nós estejamos a pensar num retorno, de forma desgarrada do processo, ou seja, nós partilhamos de coração, fazemos com que tudo isto seja muito mais fácil de implementar, porque senão
era aquilo que há pedaço dizíamos, não era só com os 100 técnicos que temos no terreno das agências de energia que se conseguia fazer o trabalho que se faz. Consegue-se porque se aproveita o conhecimento de cada um e se partilha por para os outros todos. Exato. E tem conseguido, por exemplo, a nível, sei lá, de áreas metropolitanas em que há várias agências de energia, vocês têm conseguido, no fundo, fazer o bypass para que haja maior cooperação a nível energético? Eu penso que se há bom exemplo do ponto de vista da relação entre entidades é entre as agências de energia. Eu constatei. As agências de, eu constatei. de energia, pois é, e tem participado connosco nos eventos e nós temos sempre agradecido a sua participação. É um prazer. E que vê-se exatamente isso. É uma participação aberta e franca de todos, porque sabemos que colocando todos o que é o conhecimento num determinado banco, também conseguimos ir a esse determinado banco buscar o que é o conhecimento dos outros e utilizá-lo para nós. E isso é feito de tal forma que, desgarrada do processo e sem uma segunda intenção, faz com que as coisas funcionem de forma muito aberta. É claro que nós não podemos que isto se faça da mesma forma do ponto de vista empresarial. Não pode ser feito. Agora, do ponto de vista empresarial, o que é que se ganha com processos semelhantes? A tecnologia, nós temos assistido ao longo dos anos, que vai sempre reduzindo de preço. Ou quando não reduz de preço, aumenta muito a sua eficiência. Uhum. E também tem havido ganhos e tem havido um bom aproveitamento do que é o conhecimento das entidades todas e todos aqueles que investigam e que exploram, assim como das universidades. Nós temos nas agências, quase todas, temos as universidades como sócios e como parceiros. E aqui é um ganha-ganha, ou seja, nós ganhamos na transferência de conhecimento e ganhamos muito com a transferência de conhecimento que nos dão a nós. Exatamente. E é sempre positivo quando olhamos para estes processos dessa forma. Eu ainda tinha mais algumas questões para pôr, mas já estamos no fim do tempo e vou aproveitar essa nota, esse tom positivo e de postura positiva para lhe colocar a última questão que coloco sempre a todos os conversadores que aqui vêm. O que é que acha que podemos e devemos fazer, cada um de nós? Agora não estou a falar só de energia, estou a falar no geral. O que é que acha que cada um de nós pode e deve fazer para melhorar o mundo que tínhamos antes? Eu penso que nós temos que todos nos concentrar em resolver o que é a crise económica e a crise social que a pandemia nos trouxe. Nunca deixando de fazer o que é a nossa atividade normal. Eu assisto que nós neste último ano, ao contrário se calhar do que se diz e do que possa parecer, que as pessoas não se aproximaram, acabou por haver aqui um stress pandémico que faz com que exista aqui um stress interrelacional que tem que ser ultrapassado depois da crise. E ultrapassando o que é o stress relacional, consigamos nós estar no caminho daqui do que é o processo produtivo, a distribuição e a eficiência do processo da distribuição, da produção, organizarmos e também pensarmos que, e se calhar a pandemia aí abriu-nos um pouco a mente, de que não interessa só apostar e investir na melhoria daquilo que já é bom, temos que conseguir fazer chegar tudo aquilo que ainda não é bom a um nível razoável, do ponto de vista da atitude empresarial, do ponto de vista do que é a renovação e a reabilitação habitacional de edifícios públicos, conseguimos chegar a soluções que sejam muito perto das ideais. E quando não são as ideais, para aí se caminha. Ou seja, se conseguirmos definir um objetivo, temos de traçar as metas até chegarmos a esse objetivo e tem que se ir fazendo. Não temos que fazer tudo de um dia para o outro, mas temos que fazer e temos que planear. Às vezes há algum déficit de planeamento porque não há tempo para planear e fazem essas coisas de forma muito abrupta e muitas das vezes é preferível termos mais algum tempo a pensar nos assuntos do que começar logo a fazer e não fazermos bem. Não funcionar sempre e só em modo de sobrevivência, não é? Exato. Planear mais. Carlos, muito obrigado.
Foi uma excelente conversa. Acho que nos trouxe algumas coisas para repensarmos todos. E vamos vendo por aí, espero eu, inclusivamente, no próximo encontro das agências de energia, onde eu espero estar mais uma vez, porque é sempre interessantíssimo assistir ao espírito de cooperação e de sede de cooperação que se sente naquele evento, de quererem partilhar experiências e de ajudar a andar para a frente. Muito obrigado. Bem, eu é que agradeço. Foi um gosto estar aqui e contamos consigo, assim como pode contar connosco para o que necessitar. Havemos ter projetos em conjunto. Muito obrigado. Boa tarde. Quanto a nós, tenho a dizer que o repensador de amanhã será o Tiago Santos Pereira, diretor do Shopping Resort Ubo, na Amadora. Vamos falar de boas práticas de sustentabilidade nas áreas do retalho e da distribuição e ainda mais algumas coisas. Por hoje, fique saudável e aproveite também para repensar. Até sempre. Até já.